Sabe qual é um sentimento que, infelizmente, é muito comum entre os professores no Brasil? O desânimo. E isso não é só uma impressão, não. Uma pesquisa internacional gigante mostrou isso em números. Hoje a gente vai fundo nesses dados para entender o que está acontecendo. Olha essa frase: desvalorizados, desrespeitados e desestimulados. Poxa, é forte, né? E ela vem direto da pesquisa que a gente está analisando. Ela resume bem o sentimento de boa parte dos professores por aqui. Então, bora entender de onde vem tudo isso. E como eu disse, não é uma coisa isolada de um professor ou outro. A gente está falando de uma crise mesmo. E quem diz isso é um estudo super sério, a Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem, mais conhecida como TALES, que é feita pela OCDE. Para você ter uma ideia do tamanho dessa pesquisa, olha só, foram ouvidos 280 mil professores e diretores em 17 mil escolas. É muita gente. Isso dá um peso, uma credibilidade enorme para o que a gente vai ver a seguir. Ok, então vamos lá. Como é que esse desânimo todo aparece nos números? Afinal, o quão desvalorizados os professores se sentem de verdade? A pesquisa foi atrás dessa resposta e os números, olha, são bem reveladores. E a resposta é chocante. Dá uma olhada nisso. Só 14% dos nossos professores se sentem valorizados pela sociedade. 14%. A média dos países da OCDE já não é alta, é de 22%, mas a nossa é bem mais baixa. Isso já diz muito sobre como a profissão é vista por aqui, né? E essa percepção de desvalorização não para por aí, não. Ela vem de dentro da própria comunidade escolar. Mesmo quando a gente fala de pais e alunos, os professores daqui se sentem menos valorizados. São 53,5% no Brasil, contra mais de 65% na média da OCDE. A diferença é grande também. Tá, mas por que isso acontece? Por que esse sentimento tão forte de desvalorização? Bom, agora a gente vai começar a cavar um pouco mais fundo para entender as raízes desse problema. É que a coisa vai além de uma simples percepção, sabe? A pesquisa mostra um problema que é bem estrutural, bem grave, a instabilidade no trabalho. E essa instabilidade tem um número bem impactante: 64%. Imagina só, 64% dos professores no Brasil não têm um emprego estável. Mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Significa que a grande maioria, esses 64%, tem contratos temporários. Agora olha a diferença. Na média da OCDE, a situação é completamente o oposto. Lá, 81% dos professores têm contratos permanentes, ou seja, o que aqui no Brasil é a regra, a precariedade, lá fora é a exceção. E claro, essa instabilidade não é só um detalhe no papel. Isso gera uma insegurança constante, uma tensão profissional. Como é que se planeja um projeto de longo prazo com os alunos sem saber se vai estar naquela escola no ano que vem? Fica muito difícil e isso acaba prejudicando o desempenho de todo mundo. E não é só a instabilidade. Tem outro fator que desgasta muito o professor no dia a dia: a gestão da disciplina em sala de aula. Pensa bem, no Brasil os professores gastam 21% do tempo de aula só mantendo a ordem. A média da OCDE é 15%. É um tempo precioso que poderia ser usado para ensinar, mas que acaba sendo gasto só para gerenciar o comportamento da turma. E aí a gente chega num ponto crucial, porque essa crise toda não afeta só a vida dos professores. O impacto disso vai muito além, afeta diretamente o futuro do país. O próprio artigo que a gente está analisando diz uma coisa muito importante: o maior prestígio social da docência atrai mais candidatos qualificados e talentosos. A lógica é bem simples, né? Se uma profissão é valorizada, ela vai atrair e, principalmente, conseguir manter os melhores profissionais. O que acontece, então, é um ciclo vicioso, bem perigoso. O baixo prestígio e as condições de trabalho ruins dificultam que a gente atraia gente nova e talentosa para a profissão. E também fica difícil segurar os bons professores que já estão lá. O resultado final disso, um impacto direto na qualidade da educação que chega lá na ponta. E essa queda de qualidade não é só teoria, não. A gente vê isso na prática. É só olhar as avaliações internacionais, como o famoso PISA. O Brasil, infelizmente, sempre está lá nas últimas colocações. Fica claro que os problemas que os professores enfrentam acabam se refletindo no aprendizado dos alunos. A conclusão da análise é bem dura, mas necessária. É um diagnóstico desolador. Ele só deixa claro o tamanho do buraco entre a educação que o Brasil tem hoje e aquela educação de qualidade que o país um dia sonha em alcançar. A distância entre o sonho e a realidade ainda é enorme.
E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se todo mundo concorda que a educação é a base do futuro, por que a gente continua desvalorizando tanto as pessoas que estão de fato construindo esse futuro?